eu vou fazer diferente então. Vou fazer algo mais dinâmico porque eu acredito que vai ser melhor para vocês dois. Então, eu penso de eu começar esse treinamento primeiro com a principal dúvida de vocês para a gente começar em cima disso. Qual a principal necessidade de vocês? Porque eu pensei em fazer algo mais macro e tal, pelo número de pessoas, mas como tem duas pessoas, eu quero fazer algo mais personalizado para vocês conseguirem entender. Beleza? Beleza. Então vai Beleza. lá, Guilherme. A necessidade em que ponto você quer saber assim? Pô, qual o principal ponto que você quer de benefício da pesquisa de mercado em si? Ou qual a principal dificuldade que você vê na hora de estruturar uma pesquisa de mercado? Qual a principal necessidade mesmo, a principal dificuldade sua? Eu acho que a principal necessidade da nossa EJ hoje é definir uma persona. Definir uma persona, um perfil dos clientes de vocês. Isso. Perfeito. E você, Leonardo? Opa, eu tô com esse da quadrilha também, a gente está em fase de estruturação tanto da pesquisa de mercado quanto das personas. A gente baseou nossas personas com base em outros clientes que a gente, mas eu não sei qual a efetividade disso, né? E a nossa pesquisa de mercado também vai ser a primeira. A gente ainda não realizou nenhuma, então a nossa fase de estruturação, tentando algumas dúvidas, algumas dificuldades, até em questão da logística, de como a gente vai aplicar. Eu queria tirar algumas dúvidas com você mesmo. Beleza, então. Então fala só qual a área de atuação da sua EJ, Leonardo, e você também, Guilherme, qual a área de atuação da EJ de você? A minha EJ, ela atua nas áreas de engenharia mecânica, aeronáutica, materiais e energia. Beleza. A minha atua na área de mecânica e o nosso foco é serviço de manutenção, regulamentação e desenvolvimento de produto. Entendi. Beleza, então. Então vamos começar. Bom, o primeiro passo para vocês iniciarem uma pesquisa de mercado e querer entender o público de vocês, vocês têm de definir qual vai ser o direcionamento que vocês vão dar para a aplicação. Então, assim, para quem vocês vão direcionar esse questionário? Ô, Guilherme, vou te pedir só para mutar o microfone, por favor, que tá dando muito eco aqui para mim. Obrigado, viu? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é definir para quem vai ser aplicado esse questionário. Por exemplo, se minha empresa é do ramo de engenharia mecânica, igual é o caso de vocês dois, então, para quem são os principais clientes da minha empresa? Então, primeiro eu vou identificar isso para depois querer direcionar a minha pesquisa de mercado e querer entender as peculiaridades de cada um. Então, assim, se vocês identificarem que são pequenas de médio e grande, empresas de médio a grande porte, então vocês vão direcionar a pesquisa para esse tipo de empresa. E aí, o primeiro passo que vocês vão tomar é sempre definir qual vai ser a amostra da pesquisa de vocês. Então, qual o universo que vocês vão trabalhar. Exemplo, se vocês têm 2.000 empresas na cidade aí de vocês, 2.000 empresas de médio a grande porte, que são as empresas de vocês. E aí vocês vão definir essa forma de amostragem. No site do IBGE, se vocês digitarem no Google mesmo, tem ensinando a fazer o cálculo amostral diante o número de pessoas, porque se vocês têm 2.000 empresas, vocês, claro, vai ser totalmente inviável aplicar com essas 2.000 empresas, vai ficar muito difícil. E lá no IBGE, ele ensina como ele utiliza essa fórmula para fazer as pesquisas deles. Então, de 2.000 você vai precisar aplicar, sei lá, 250 questionários para poder identificar e ter uma margem de confiabilidade grande diante destes questionários. Então, primeiro passo, definir para quem vai ser direcionada a pesquisa de vocês. Depois de definido para quem vai ser direcionado, ver qual o universo amostral dentro da cidade de vocês ou dentro da região que vocês vão atuar
e depois fazer esse cálculo da amostra para entender e saber quantos questionários vão ser necessários aplicar para poder sanar as dificuldades de vocês e obter dados que sejam confiáveis. Tranquilo até aqui, galera? Alguma dúvida quanto a essa parte? Que eu vou fazer por partes. Pô, perfeito para mim, Vitor. Só fiquei com uma dúvida, é a seguinte, nós 4 atuações assim que a gente pode ter, tanto com pessoas físicas mesmo, com indústrias, comércios e o campo rural, né? No caso, assim, mais fazendeiro, a gente estava pensando. Só que a gente, por exemplo, não teve uma com a gente, por exemplo. A gente teve até agora indústrias e inicial, assim, mas como eu poderia, é significativo fazer uma pesquisa de mercado com o pessoal rural, mesmo que eu saiba que a gente pode oferecer serviços para eles, mas eles até agora não se apresentaram como clientes nossos. Entendi. Porque você fala que eles nunca se apresentaram como clientes de vocês, mas que eles são potenciais clientes da EJ de vocês, é isso? Sim, exatamente. Cara, eu acho interessante sim você fazer uma pesquisa com eles, até porque você vai entender por que eles ainda não procuraram vocês, se eles não viram necessidade, ou se eles não têm conhecimento dos benefícios de uma consultoria, ou se o preço é alto para eles. Vocês vão realmente entender o motivo deles nunca ter procurado vocês. Então eu acho bacana, porque aí você já vai poder entender o motivo dele nunca ter procurado, em cima desse motivo, poder entender a principal necessidade dele. Depois de entender a principal necessidade dele, começar a entender o perfil dele através desse questionário, saber qual o meio de divulgação vai mais influenciar esse determinado tipo de público, saber qual a faixa etária desse determinado tipo de público, saber qual a renda desse determinado tipo de público, e em cima disso, tentar definir um padrão através desse questionário de necessidade desses clientes. Sei lá, eles têm principal necessidade nessa área, eles têm necessidade nessa outra área, e assim seja. Conseguiu entender? Consegui sim, muito obrigado. Beleza. Alguma dúvida até aqui, Guilherme? Não, sem dúvida. Show de bola. Então, vocês definiram, né, a amostra, definiram o número de questionários a ser aplicados. Então, a partir do número de questionários a serem aplicados, a gente começa a elaboração do questionário. O que eu sugiro de inicial para vocês elaborarem um questionário que seja bem bacana? Façam uma análise de mercado do setor. Pesquisem no Google como que está a situação atual do setor, se o setor está em crescente, se o setor não está, número de empregos que são gerados pelo setor. Então, isso tudo a gente consegue na internet. Tentem fazer algo, vocês vão setorizando. Exemplo, comecem no Brasil e aí vão entendendo como está esse setor no Brasil. E aí depois vocês caem para o estado, veem como está esse setor no estado de vocês. Depois disso, vocês vêm para a região ou para a cidade de vocês, para vocês entenderem realmente como que está a situação desse setor hoje. Por que eu acho interessante fazer essa análise mercadológica, esse estudo do mercado? Porque você vai saber ou ter um direcionamento melhor de o que perguntar nesse questionário. Então, eu acho bem interessante fazer essa pesquisa. Rapidinho faz, sei lá, com menos de um dia você consegue estudar mesmo, procurar na internet, até mesmo se você for na prefeitura, pedir dados relacionados ao setor. Tem alguns sites, como, se vocês quiserem anotar aí, Data Viva, que tem dados sobre isso, o próprio IBGE tem dados, Empresômetro tem dados sobre isso, que eu estou lembrando de cabeça assim, são esses por agora. Mas estudem o mercado para vocês realmente saberem quais perguntas vocês vão fazer nesse questionário. Estudar do mercado, com a fórmula de amostragem já pronta, com o número de questionários a serem aplicados já pronto, vocês começam a elaboração do questionário para pesquisa. Então, assim, eu sugiro que vocês setorizem esse questionário. Exemplo,
Não tem conhecimento dos serviços, talvez o preço é elevado, ou nunca teve necessidade, ou não sabe mesmo, ou sei lá, outras opções. Depois de entendido o porquê ela nunca realizou, você pode perguntar se existe algum fator que faria com que ela mudasse de ideia quanto a isso. Preços mais baixos, conhecimento dos benefícios, talvez se tivesse alguma necessidade mesmo. E aí, depois de entendido isso, vocês podem perguntar qual o meio de divulgação a pessoa recorreria caso necessitasse de um serviço relacionado à consultoria. Porque aí, vocês entendem que se a pessoa não tem conhecimento dos benefícios e ela não procurou uma consultoria, nem tem interesse porque ela não tem conhecimento dos benefícios, e aí você perguntou a ela qual meio de divulgação ela recorreria caso necessitasse de um serviço de arquitetura, você tem ali uma ferramenta para prospectar ela, porque ela não tem conhecimento dos benefícios e você tem a rede social que vai atingir ela, talvez não seja rede social, talvez seja indicação, ou talvez seja outra coisa, e aí você pode direcionar isso. Então, o bloco C de ideia, agora, eu imagino com essas perguntas. Vocês, na hora de elaborarem, talvez surjam mais algumas perguntas. Então, vamos dar prosseguimento. Para o bloco B, para as pessoas que nunca realizaram serviços de consultoria, mas que têm interesse em realizar no futuro. E aí vocês podem perguntar qual o tipo de serviço ou qual a necessidade que ela mais tem. E aí vocês adicionem o portfólio de vocês, no caso, ou carta de serviços de vocês. E aí vocês vão entender daquela pessoa que nunca realizou, mas que pretende realizar, qual a maior necessidade dela. E aí vocês podem perguntar também por qual motivo ainda não realizou algum serviço de consultoria. E aí vocês podem adicionar, sei lá, as mesmas opções lá daquela do bloco C, que eu dei de sugestão para vocês. O que faria com que procurasse um serviço de consultoria empresarial? Não sei, talvez ela procuraria para otimização de tempo, ou ela procuraria para otimização de custos. Aí também vocês podem perguntar até quanto ela investiria no serviço que foi citado, para saber realmente, para as pessoas que nunca realizaram esse serviço, qual seria a faixa de preço que elas estariam dispostas a pagar por esse serviço. E aí vocês vão conseguir identificar, exemplo, a pessoa necessita de serviços, tem maior necessidade na área de automação. E aí ela está disposta a pagar R$5.000 por um serviço da área de automação. Então vocês vão conseguir adequar o preço de vocês à necessidade que ela tem. Ou, se for muito fora, porque realmente acontece de pessoas do seu serviço ser de 10 mil e a pessoa está disposta a pagar 2. Então, vocês vão... Isso também é um dado interessante, porque vocês vão entender, olha só, a gente cobra 10 mil, mas as pessoas que têm interesse em realizar, elas estão dispostas a pagar só 2 mil. Então, o que a gente pode fazer quanto a isso?
será que a gente pode abaixar o nosso preço ou será que a gente pode fazer o inverso? Será que a gente pode trabalhar um conteúdo melhor para a pessoa ver o maior valor no serviço? Talvez ela que não está vendo o valor no serviço, ela está disposta a pagar muito menos do que ele vale. Então, vocês podem perguntar também o que a pessoa considera mais relevante em um serviço de consultoria empresarial. Então, a pessoa quer um serviço de automação, ela está disposta a pagar 2.000 por aquele serviço, e o que ela considera relevante? Será que ela considera relevante o atendimento? Será que ela considera relevante o preço? Será que ela considera relevante o tempo de execução, a inovação, o resultado ou a competência do profissional? Então, vocês vão conseguir entender o que é mais relevante para ela, para vocês conseguirem se adequar ao perfil do público de vocês. Outra pergunta que eu acho bastante interessante de vocês fazerem é perguntar se existe alguma empresa que eles veem como referência no setor de consultoria. E aí vocês vão conseguir entender quais são os principais concorrentes de vocês, para talvez no futuro vocês fazer uma análise dessa concorrência, entender como eles agem, entender como é a proposta deles, sei lá, talvez fazer até um cliente espião, para ver como é, para ver quais os pontos que são relevantes no seu concorrente, para você aplicar a sua empresa também. Outra coisa que eu acho interessante também é aquela mesma pergunta do Bloco C. Qual meio de divulgação a pessoa recorreria caso necessitasse de um serviço de consultoria? Para vocês poderem direcionar as suas mídias sociais para saber qual canal vocês vão trabalhar com o cliente. Se vai ser por televisão, se vai ser por site, se vai ser por rede social, se for por rede social, qual a rede social. Beleza, galera? Até agora, alguma dúvida? Não, é de boa. Guilherme? Beleza, então eu vou continuar. E agora seria, digamos que, o bloco mais interessante, ou um dos mais importantes, que é o bloco das pessoas que já utilizaram algum serviço de consultoria. E aí vocês vão podem perguntar qual o serviço que a pessoa utilizou, qual o valor que foi investido no serviço que foi citado. Então, é importante isso, porque vocês podem entender qual o valor que está sendo praticado pelos seus concorrentes. Se a pessoa já comprou daquele serviço, quanto ela pagou, qual a média que o público está pagando diante os serviços citados. Vocês podem perguntar com qual empresa que eles realizaram o serviço. Talvez a nota que atribui ao serviço prestado, e com essa nota vocês perguntam os pontos positivos do serviço, os pontos negativos, aí vocês vão conseguir identificar muitas coisas. Sei lá, às vezes a pessoa falou que o bom acompanhamento da empresa durante o projeto foi o principal ponto positivo. Então vocês podem adequar isso à EJ de vocês, porque senão vocês vão conseguir identificar, olha lá, o mercado gosta de um melhor acompanhamento, ou o mercado gosta de mais inovação, então adequar mesmo ao que o mercado está querendo. Vocês podem perguntar o que ela considera mais relevante no serviço de consultoria empresarial. Então ela já utilizou do serviço e vocês vão perguntar o que ela considera mais relevante. E aí vocês vêm com atendimento, preço, tempo de execução, aquelas mesmas coisas que a gente perguntou lá no bloco B. E aí podem perguntar também qual é o escritório que vê como referência, a empresa que vê como referência, se tem interesse em executar um outro serviço no futuro, porque às vezes ele realizou, mas ele tem interesse de realizar no futuro e às vezes não está satisfeito com aquela outra empresa que realizou da primeira vez. Então, é basicamente isso. Aí vocês perguntam também a mesma coisa, qual é o meio de divulgação recorreria caso necessitasse de um outro serviço, para realmente entender como vocês vão direcionar os seus canais de divulgação, qual o melhor canal de divulgação para trabalhar com determinado cliente de vocês. Às vezes vocês estão utilizando um determinado canal que não é
de preferência do público de vocês. Às vezes o público de vocês não está trabalhando ou utilizando aquele canal de divulgação e vocês estão fazendo a prospecção, digamos que sem surtir resultado por isso. Alguma dúvida? Não. Beleza. Tá tranquilo, Guilherme? Guilherme? Não tô te ouvindo. Sim, na parte da elaboração do questionário mesmo, que eu vejo é isso. As principais perguntas são essas, porque assim, vocês podem... Eu dei exemplos aqui, galera, porque eu não entendo bem do setor de vocês. O setor que eu trabalho é totalmente diferente. A parte de administração, ciências contábeis, um pouco de engenharia de produção, mas principalmente a parte de administração. Então, é um público muito diferente do público de vocês. Então, assim, vocês vão direcionar de acordo, as perguntas, de acordo com o que vocês já entendem do mercado. Mas é basicamente isso. Vocês precisam entender o que os clientes querem de vocês, para vocês saberem como vão adequar isso. Beleza? Beleza. Então, show. Outra coisa. A gente já definiu, já estruturamos o questionário, já fizemos o questionário. Qual seria o próximo passo? Então, a aplicação desse questionário. Muita gente questiona, a gente vai aplicar por telefone, a gente vai aplicar presencial, a gente vai aplicar via formulário. Qualquer uma das ferramentas é relevante para a aplicação. Vai muito do público de vocês, como são os clientes de vocês. Determinado público, vocês não vão conseguir aplicar de forma presencial. Talvez empresas maiores, vocês vão ter muita dificuldade para chegar até o representante da empresa ou alguém que possa responder o questionário, que tem entendimento, alguém que trabalha com a área de finanças e poderia ter um poder de decisão quanto a fechamento de contratos ou serviços externos. Então, muita gente também pergunta relacionado à prospecção ativa. A própria aplicação deste questionário já é uma prospecção ativa, porque vocês podem estar ligando para os clientes de vocês e abordar mesmo, aqui é da empresa tal, a gente está realizando um questionário para melhor entender os nossos clientes, para poder adequar os nossos serviços da melhor maneira possível. Você teria interesse ou você poderia responder, por favor, rapidinho? Então, isso já é uma maneira de prospecção indireta, porque você está ali se preocupando com o cliente de você, sem querer vender nada. Então, assim, você está obtendo as informações dele ali, você está apresentando a sua empresa para ele, porque você perguntando coisas da empresa dele, ele acaba que vai se interessar pela empresa de vocês. Então, assim, mesmo que vocês queiram fazer algo presencial, ligue antes, explica, pergunte se ele poderia estar marcando um horário para estar realizando a aplicação desse questionário. Se a pessoa não tiver disponibilidade, você fala, a gente poderia estar enviando um formulário via e-mail para você responder quando você puder. Basicamente isso. Eu sugiro que sempre a primeira abordagem seja por telefone. Nunca vá e chegue lá sem avisar ou sem marcar algum horário, porque a chance de receber ou não é muito grande. Beleza, galera? Beleza. Leonardo, tranquilo? Tudo tranquilo, sim. Por enquanto, tranquilo. Beleza. Aí, assim, depois de aplicado o questionário e com todos os dados, outra dúvida que surge bastante é relacionado à tabulação dos dados. Como eu vou tabular esses dados se eu for aplicar isso de forma presencial ou se eu for aplicar isso por telefone?
Porque quando a gente aplica via formulário, o formulário no Google ele gera a frequência das respostas, gera gráficos e aquelas coisas. Mas se a gente fizer de forma presencial, não tem como, né? A gente poderia tabular no Google, no Google Formulário e tal. O que a gente usa aqui na Máximo? A gente usa um software que chama SPSS, é um software estatístico de tabulação de dados. Vou até mandar aqui. PSS? Eu vou mandar aqui no chat. O nome do software é esse. E aí é o seguinte, pesquisem um pouco, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Aline vai passar o meu telefone para vocês, para contato via WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida depois do treinamento, e aí vocês me procurem. Esse software é um software estatístico, principalmente para tabulação de dados. Então, o que esse software permite vocês fazerem? Se você tem aquela determinada pergunta, sei lá, qual a rede social, qual meio de divulgação mais influencia, vocês conseguem criar uma máscara daquela pergunta. Então, vocês vão criar aquela pergunta. Por exemplo, se vocês têm 20 perguntas nesse questionário, vocês vão criar lá as 20 máscaras de cada pergunta. E aí vocês vão tabulando as respostas daquela pergunta. É permitido vocês adicionarem quais são as opções de cada e qual foi a resposta. Então, vocês não precisam estar sempre escrevendo. Depois de ter adicionado a opção, é só você digitar o número da opção que foi respondida, e aí fica bem mais rápido a tabulação dos dados. Por que eu acho interessante esse software? Depois de tabulados os dados, você consegue gerar frequências de cada pergunta. Tá, Vitor Hugo, mas isso o Google Formulário já faz. Sim, o Google Formulário já faz isso. Mas o SPSS, ele permite, além de gerar essas frequências, ele permite cruzar dados. Então, se você tem dados de 2 perguntas, você consegue cruzar. Por que cruzar? Você fez uma pergunta de qual serviço o seu cliente tem maior necessidade. Você viu qual meio de divulgação mais influencia esse cliente. Então, eu cruzo os dados dessas 2 perguntas e aí eu vou conseguir entender. Olha só, a galera que tem dificuldade na área de manutenção, o principal canal para atingir eles é por internet. A galera que tem principal dificuldade na área de automação, o principal canal para atingir eles é por meio da indicação. Eu estou dando exemplo, beleza, galera? Mas é isso que é permitido fazer. Depois do cruzamento dos dados. Então, você consegue uma consistência muito maior desses dados para até fazer uma análise do perfil do cliente de vocês. Falando em perfil, esse software também, ele permite você travar uma variável só. Exemplo, outra coisa que eu não falei. Se você, nesse questionário, você também pode perguntar os dados básicos. É bem bacana. Então, vão perguntar os dados básicos da empresa. Sei lá, vocês podem perguntar quanto tempo ela está no mercado, qual o setor de atuação, número de funcionários. E aí, ele permite, esse software, travar as perguntas. Então, você perguntou nos dados básicos qual o setor de atuação daquela empresa. E aí você travou aquele setor. E aí, a partir do momento que você travou aquilo, no software, você consegue ver a frequência de cada pergunta, a frequência de cada resposta daquela empresa que atua naquele ramo de atuação. Então, isso, você consegue identificar o perfil daquela empresa que trabalha naquele setor. Porque você vai conseguir entender qual a principal necessidade daquele setor, qual o meio de divulgação para atingir aquele setor, quanto aquele setor costuma pagar por determinado serviço. Você consegue ver qual o perfil daquele setor a partir do momento que você trava aquele dado ou aquela variável. Alguma dúvida? Por enquanto, não. O software é gratuito, sim, Guilherme. Tranquilo de baixar também. Beleza? Se quiserem ajuda para mexer também, eu ajudo depois. Mas no YouTube tem diversas videoaulas bem tranquilo
porque vocês vão precisar fazer só o básico mesmo do software. O software tem diversas outras funções, mas vocês vão precisar fazer só o básico mesmo para tabulação dos dados. Eu acho bem interessante utilizar o software, porque ele permite fazer isso, já gerar um perfil da empresa que você entrevistou. Então, se você... Opa. Sim, pode falar. Desculpa, Vitor. Que agora veio uma coisa na minha cabeça aqui. Nem todas as perguntas e respostas são como... Tem duas opções de resposta, como sim ou não, por exemplo. Como que vai acontecer o cruzamento de perguntas mais complexas, assim, que tenham respostas complexas? Como funciona? Então, o que a gente faz? Aqui, depois que a gente aplicou todos os questionários, e na hora que a gente vai tabular, a gente tenta, a nossa pesquisa, mesmo que a pergunta seja qualitativa, a gente transforma aquela resposta em quantitativa para poder fazer essas análises. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, a pergunta é aberta, mas a gente transforma ela em uma pergunta fechada para poder fazer essa análise. Entendeu? Entendi sim, mas você poderia me dar um exemplo? Claro. Exemplo. A gente perguntou... Deixa eu ver aqui. Os pontos positivos do serviço que foi prestado. Qual foi o principal ponto positivo? Isso é uma pergunta aberta, porque a pessoa vai responder bastante coisa. E aí o cara respondeu, o atendimento foi de qualidade. Ou então, o tempo de execução foi muito bom, teve um ótimo acompanhamento. E aí, cada um responde de uma maneira. E aí a gente consegue, a partir da tabulação, ver aquelas respostas e transformar aquilo em algo quantitativo, em vez de qualitativo. Ficou claro? Opa, ficou sim. É tranquilo, Leonardo, porque basicamente você pegou uma resposta fechada e você pegou uma resposta aberta e transforma ela em algo fechado, entendeu? É mesmo identificar os padrões ou as semelhanças nas respostas e transformar aquilo em algo quantitativo. A gente fala que nossas pesquisas são qualitativas, mas a gente transforma elas em quantitativa para poder fazer a análise, porque realmente, se a gente tem as perguntas todas abertas, e aí a gente gerar a frequência disso, vai dar uma confusão muito grande, a gente não vai conseguir fazer o cruzamento dessas coisas. Então é transformar isso em quantitativo. Beleza? Beleza. Bom, galera, então a gente já aplicou a pesquisa, a gente já tabulou os dados, a gente já gerou a frequência de cada pergunta, fizemos cruzamentos entre perguntas, entendemos o perfil a partir do travamento das variáveis. Então, a pesquisa já está pronta, os dados a gente já tem, a gente tem ali o meio de divulgação que a gente vai chegar naquele determinado ramo de atuação, a gente tem a principal necessidade daquele cliente. Então, vocês podem perguntar o e-mail na hora da pesquisa, no questionário, outra coisa que eu estou lembrando agora. E aí, a partir disso, você tem a principal necessidade daquela empresa, você tem o principal canal para atingir ela, você pode começar a trabalhar o seu marketing em cima disso, trabalhar conteúdos que sejam direcionados a aquelas pessoas. Então, sei lá, você tem o banco de dados do e-mail, setoriza aquilo. Essas pessoas têm dificuldade nessa área, essas pessoas nessa área, essas pessoas nessa área. Agrupem elas em um grupo de e-mail e começa a enviar conteúdos relacionados à maior necessidade dela. A gente fez isso aqui e gerou muito resultado. Porque a gente produziu um conteúdo personalizado para aquela empresa. Ela tem necessidade na área financeira, a gente direcionou um conteúdo para a área financeira. Beleza? Beleza. Bom, galera, de pesquisa de mercado é isso. Acaba que quando a gente fala de pesquisa de mercado, a gente engloba tanto prospecção
porque é uma ferramenta de prospecção ativa, a própria aplicação do questionário. E a gente fala também de trabalhar o nosso marketing, porque ali a gente tem um manual, um perfil, uma persona do nosso cliente. E é basicamente isso. Você com a persona do seu cliente na mão, com a principal necessidade dele, é só começar a trabalhar um conteúdo que seja interessante para ele. Alguma coisa? Opa, não. Bom, galera, é isso relacionado a pesquisa de mercado. Eu tentei ser o mais básico possível para que vocês conseguissem entender. Eu queria agora que vocês me perguntassem algumas dúvidas que vocês têm, algumas coisas que vocês tiveram durante a elaboração da pesquisa, ou não sei em que fase vocês estão, se vocês já elaboraram o questionário, ou o que vocês estão precisando. Eu queria para a gente bater um papo agora mesmo. Porque às vezes a dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro também. Alguém? Pera, eu estou formulando aqui rapidinho. Beleza. Assim, como você falou, qualquer ferramenta é válida para poder contatar o cliente, né? A gente pensou em conseguir uma aproximação com o sindicato para que ele aplicasse, por exemplo, no ramo industrial para a gente, das empresas da nossa cidade. Só que a gente está com um pouco de dificuldade de poder entrar no sindicato. E as empresas, elas têm uma distância relativamente grande para a gente poder sair nessas visitas. E pelo telefone, a gente não consegue chegar diretamente no gerente responsável de todas as empresas. O que você acha uma solução nesse sentido que a gente possa ter? Uma situação bastante peculiar, bem complicada, assim. Vocês não conseguem chegar no sindicato? Então, a gente está tentando se aproximar agora, porém, pode ser que isso venha a demorar um pouco, a gente está contatando agora, mas até agora não tivemos resposta do sindicato. E sem eles, a gente não está conseguindo enxergar outra saída, assim, para poder dar conta desse problema. Vocês têm contato das empresas? É tranquilo para vocês encontrarem isso? Então, temos os contatos básicos, né? São contatos comerciais, assim, é difícil a gente chegar no gerente responsável para poder estar contatando. A gente tem algumas, claro, que a gente já contatou, mas talvez não desse uma amostra tão confiável assim para a gente, entendeu? Entendi. Vocês já tentaram trabalhar com envio de formulários? Com formulário por e-mail mesmo? Isso. Não, a gente chegou a pensar, mas eu fiquei com um pouco de receio disso ser rejeitado, assim, porque quando o pessoal vê pelo e-mail, acaba esquecendo ou nem respondendo. A chance de poder fugir do e-mail é muito maior do que fugir no meio de uma conversa, né? Ou por outra ferramenta. Eu acho que fica meio vago assim, mas talvez seja a única saída, né? Eu concordo totalmente com esses pontos que você falou. Realmente é muito mais fácil você sair de alguma coisa por e-mail. Mas assim, faz um e-mail bem bacana, apresentando a empresa, com uma arte bem legal, para chamar a atenção, para impactar mesmo a pessoa quando ela abrir o e-mail. E aí, assim, se você puder personalizar até mesmo esse e-mail para aquela pessoa, para aquela empresa, eu acho que seria bem legal e chamar a atenção, com certeza aumentaria a efetividade das respostas. Porque, assim, o legal seria ligar mesmo e tentar
falar com o gerente geral, ou alguém que seria responsável, ou alguém que poderia responder isso. Eu entendo que em empresas maiores é realmente difícil, a gente já realizou esse tipo de pesquisa, a gente encontrou um pouco de dificuldade aqui na Máscara, a gente realizou essa pesquisa para empresas um pouco maiores, mas o fato do sindicato ajudou a gente, só que essa saída do e-mail também foi bem bacana, a gente enviar um e-mail bem interativo para chamar a atenção da pessoa e ela querer realmente responder aquilo. Bacana. Legal. Guilherme, você digitou lá, mas quer falar? Então, a questão, tá me ouvindo? Tô ouvindo. A questão é que a gente ainda não realizou a pesquisa, porque a gente vê outros problemas que eram mais urgentes de ser solucionados, eles estão sendo solucionados agora, entende? Então, a gente, no futuro, pretende realizar essa pesquisa e com esse material aqui que você, com esse treinamento que você passou, acho que vai ajudar bastante. Show, legal. Mais alguma coisa, gente? Pergunta, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida quanto ao número de questionários aplicados. Se, por um exemplo, a gente tem uma meta, sei lá, de 200, mas aí a gente vai tentar ir em todas as empresas até atingir os 200 respondidos, né? Isso. Então, tá já. Sua amostra foi de 20 mil e aí você identificou que você precisa de 200 questionários para ter algo confiável disso. E aí, 200 aplicações. Você precisa conseguir das 200 para conseguir uma confiabilidade de até 95%. Claro, se você aplicar menos que isso, a confiabilidade vai cair. Beleza? Isso que eu estou falando, lá no site do IBGE, vocês vão conseguir perceber que a confiabilidade vai caindo. Tá bom? Tá já. Mais uma perguntinha agora, aí bem entrando nessa mesmo, que o Guilherme comentou. Quando você faz a pesquisa na parte no segmento civil mesmo, pessoas normais, a gente queria saber se é interessante estar variando de bairro, porque, assim, eu já ouvi muitas metodologias nesse sentido, por exemplo, pegar tantas pessoas de tal bairro, de outro, para poder ter uma confiabilidade maior na amostra que você está colhendo. Existe realmente isso? Boa pergunta, Leonardo. Guilherme, poderia me mutar o microfone, por favor? Obrigado, velho. Então, Leonardo, é uma pergunta bem legal. Seguinte, aqui, não em Juiz de Fora, que é onde a massa fica instalada e onde a gente realiza o nosso serviço, se a gente fosse realizar uma aplicação de questionário com a cidade inteira, em que a gente tem aproximadamente 600 mil habitantes, seria muito difícil da gente conseguir realizar essa pesquisa. Seria totalmente inviável para a gente. Então, o que a gente faz? A gente pega e a gente aplica esses questionários no bairro centro da cidade. Porque no bairro centro, a gente identificou que aqui em Juiz de Fora, no bairro centro, a gente tem um fluxo de pessoas de todos os bairros da cidade. Então, esse fluxo de pessoas de todos os bairros da cidade, no centro, permite que a gente realize a aplicação desses questionários no bairro centro. Entendeu? Perfeito. Aqui a gente também tem um centro, assim, mas eu só estava querendo levantar isso mesmo, porque quando a gente trata de comércios, por exemplo, a gente sabe que a gente pode ir lá no centro porque é onde tem a maior concentração de comércios. Mas a gente não sabia se podia fazer a mesma coisa com pessoas. Mas
Obrigado aí. Isso depende, isso depende da cidade, ô Leonardo, confesso. No caso aqui de Juiz de Fora, a gente consegue obter, mas talvez seja na cidade de vocês não dá, mas... A minha cidade aqui tem 100 mil habitantes, né? Entendi. Qual cidade? É menor. Qual cidade que é, Leonardo? Opa, desculpa, não foi aqui, Itajubá. Itajubá, sim. Uhum. 100 mil habitantes, né? Aham, exatamente. Boa. No centro tem um fluxo bom de pessoas? Como é que é? Sim, tem um fluxo legal, assim, a questão do centro é porque talvez não concentre o que a gente espera do ramo industrial, né? O ramo industrial, ele tá bem lá pro lado do distrito mesmo, tem uma parte que chama de distrito industrial, onde lá a gente consegue encontrar essa concentração melhor. Agora, no centro tem um bom fluxo de pessoas, com certeza, e concentração de lojas comerciais também, né? O ramo que fica realmente mais abandonado pra gente é o segmento rural, né? Infelizmente. O segmento rural é complicado. Até pela logística para conseguir ir até eles fica bem complicado. Entendi, realmente. E aí, porque o setor rural ele também não é concentrado em uma só região, acaba sendo mais espalhado, mais capilarizado, e aí fica complicado até mesmo para você realizar a aplicação, né? Sim, sim. Inclusive, hoje eu tô aqui em São Paulo, tô na Drone Show, e eu vim tentar os clientes nessa parte rural mesmo, porque acaba se concentrando um pouco o pessoal aqui, né? Então a gente pode estar tentando dar uma abrangida aqui, uma forma de poder atacar realmente esse público, mas não é fácil. Beleza, então. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Leonardo? Eu tô tranquilo já consegui sanar bastante coisa. Beleza. Tá aí, Aline? Aline? Não, a gente não tá te ouvindo. Beleza, então, gente. A Aline tá com áudio ruim lá. Bom, tentei ser o mais básico mesmo possível. Não entendo muito a realidade de vocês. É um ramo totalmente diferente do que do que a gente trabalha aqui, mas eu tentei explicar de uma maneira que seja melhor para vocês. Então, se surgir alguma dúvida na hora que vocês forem elaborar, podem me procurar. A Aline tem meu telefone, a Thaís também tem meu telefone. Pode procurar no WhatsApp se tiver dúvida também quanto ao software que eu falei. Então, pode me mandar dúvidas sempre que precisarem, beleza, galera? Obrigadão aí, Vitor. Tranquilo, Leonardo. Valeu então, Guilherme. Tchau, um abraço para vocês, boa tarde, bom trabalho, sucesso aí para vocês. Boa tarde, bom trabalho aí para você também. A gente se vê em Ouro Preto, hein? Com certeza.